viajando mesmo com a nossa amiga Gabi, havia um mínimo de planejamento. Tipo, o que a gente vai fazer amanhã? Nossa, a gente quer passar por esses lugares. Então a gente acorda umas 8? Beleza, a gente acorda umas 8. E assim, acordar umas 8 nossa, a gente tava muito cansado, acordamos 8h40. Tudo bem, porque os nossos planos permitiam isso. Mas, obviamente, a viagem que eu fiz é muito diferente da viagem que você fez. A gente tava passeando pela Ilha do Mel, por exemplo, e eram poucos lugares turísticos, eram poucas informações. Quando você vai fazendo uma viagem pela Europa, por exemplo, onde você tem milhões de pontos turísticos, não, e aí você tem horário, sei lá, o museu, tem hora pra abrir, pra fechar. Então, eu entendo que tem que ter um tipo de planejamento. Mas mesmo assim, por exemplo, eu vejo pessoas que... não, nesse dia a gente tem que almoçar no restaurante A. Mas, putz, você vai ficar um mês no lugar, cara. Por que você não pode ter que ir no restaurante A no primeiro dia? Né? E, assim, já tive confronto com amigos e tipo, caramba, mas vamos em outro lugar, velho. A gente tá perto do tal coisa, que falaram que é bom isso aqui. Não, concordo. Inclusive, também... Concordo, eu sou foda. Beleza. Mas viajei agora no Réveillon também pra uma praia deserta, que eu fiquei incomunicável por uma semana. E também não foi nada planejado e foi muito bom. Mas é porque ali tinham poucas coisas pra se fazer. Era mais tipo uma viagem meio que detox pra se desconectar do mundo e curtir a praia. Inclusive fiz vários amigos lá. Beijo pra todas as Gabis, todos os Cláudios que eu conheci lá na praia. E é isso, gente. Se vocês estão me escutando aí, vocês sabem quem são. Vixe. Compartilha aí, me chama pra... Compartilhem fotos, mandem pro Zé fotos que seguramente ele não tem da noite da virada. Com certeza. Muito pouco eu tenho. Eu quero discordar do Zé. Não, assim, eu concordo com o que o Zé disse. Acho que você precisa ter um mínimo ali. Mas eu não sou expert em viagens, ou pelo menos tenho menos experiência do que vocês. Mas é que isso eram outros tempos, né? Mas em 2014 eu fiz uma viagem com o Zé que a gente não fez nenhum planejamento. Simplesmente foi pro Uruguai e nosso único planejamento, eu queria pedir desculpa às nossas mães que estão ouvindo, nessa primeira desculpa do ano. Nosso único planejamento era, a gente acorda, toma um café e aí compra uma garrafa. E aí depois, foi basicamente assim, uns 7 dias. Não, garrafa de destilado, a gente tentava variar o sabor, a espécie. Pra não ficar muito, né? Uhum. Mas você se arrepende dessa viagem? Não, foi ótimo. Então, nem eu. Não tinha nenhum planejamento. E em 2015, quando eu fui viajar sozinho pra Buenos Aires, essa primeira coisa que eu fui com o Zé foi em Montevidéu. Quando eu fui pra Buenos Aires em 2015, eu não fui nem o meu planejamento era em linhas gerais. Era do tipo, queria ver um jogo de futebol no estádio, queria conhecer um bairro X e queria ir no pub crawl. Era tipo 3 coisas por uma semana. E o resto, várias vezes eu só simplesmente andava com o meu mapa offline, ouvindo uma música, e aí as coisas iam acontecendo. Então acho que, transportando isso pra vida no geral, eu queria fazer uma reflexão que é do tipo, as pessoas, tudo bem que nós já estamos em início de fevereiro, né? Pra quem é peão, o ano já começou faz tempo. Mas eu fico pensando assim, tem pessoas que fazem um grande planejamento... Não só de trabalho, de metas, etc e tal. E tem gente que simplesmente deixa a vida acontecer. E eu acho que isso da viagem serve a mesma coisa pra vida. Porque tem vezes que você planeja rigorosamente cada coisa e só dá merda. E tem vezes que você fala assim, bom, isso aqui vai dar tudo errado e você sai melhor. Então, creio eu que não existe nada... Assim, logicamente existe coisa como na viagem. Existe coisas pra amenizar a confusão. Mas não existe uma fórmula mágica. Se existisse... Alguém já estaria vendendo ela por uma fortuna. Eu quero aproveitar aqui e fazer uma ressalva de tudo que eu falei, porque assim, algumas viagens, né, e principalmente as últimas viagens que eu tenho feito, quando você fala de trilhas como um todo, exige um planejamento fodido, quando você não vai com uma agência de turismo, com guia, coisas do tipo, né? Então, só para poder explicar que em alguns lugares você realmente precisa planejar absurdamente, porque você tem que dia e horário para sair de um lugar e dia e horário para chegar em outro, né? E tem um mínimo de planejamento, e aí nisso eu sou um pouco chato, uma coisa que eu aprendi se planeja para dar errado que vai dar tudo certo, né? E quando você vai para fazer trilha, coisa do tipo, então, cara, você vai para um lugar que você tem a chance de se perder é baixíssima. Mas leva o GPS no celular, o mapa no celular, sabe? O seguro morreu de velho. Exatamente. Você vai voltar antes.
Mas não custa nada levar uma lanterna, porque se escurecer e você estiver no meio do mato, levar alguma coisa pra você poder fazer fogo, porque a gente já se ferrou algumas vezes numa travessia aí, de chegar na hora de atravessar o rio, tinha chovido pra caramba, a tromba d'água, não dava pra atravessar o rio. A gente morrendo de fome, tava cheio de comida na mochila e não dava pra cozinhar porque a gente não tinha como fazer fogo, não tinha um isqueiro, né? Então não tinha nenhum tipo de combustível, porque toda a lenha tava toda molhada, obviamente, porque tava chovendo. Então, algumas coisas são importantes, né? Esse tipo de planejamento. Então, levar um remédio, por exemplo, e aí não precisa ser pra trilha, qualquer lugar. Vai pra fora, leva um remédio pra dor de cabeça, pra enjoo, coisa do tipo. Então... Bom, sabe o que eu tava pensando aqui comigo? Que eu não tenho grandes experiências em planejamento de viagem, mas eu sou especialista no pequeno planejamento, que é... Comprar cerveja. Não, isso também. Mas isso aí eu estou sempre precavido. O que eu quero dizer é... Mas isso é uma boa pra gente discutir também, uma coisa, eu vou até marcar aqui. Mas eu quero dizer que, assim, qualquer pessoa que mora numa grande cidade, não precisa nem ser na periferia de uma grande cidade, etc. Pode ser no Pô do Centro mesmo, mas pensando que em São Paulo tem trânsito, falha no metrô, chuva, enfim, sei lá, rodízio, coisas que as pessoas passam por aqui. Acho que é o meu maior mérito, que eu me orgulho mais no final do dia, é quando eu vou dormir e penso assim, eu vou colocar essa hora no despertador, aí vou sair essa hora de casa, aí vou chegar nessa hora no meu primeiro compromisso. Depois, mesmo que dê merda, pensando aqui, bom, sei lá, você vai no dentista, o cara nunca vai te atender na hora. Sim. E depois você vai chegar no ponto de ônibus, que eu, por exemplo, eu não dirijo, e pensa, bom, tem que dar uma margem se você perder seu ônibus. Uhum. E daí por diante. E várias vezes, durante a minha vida, quem me conhece sabe que eu chego muito pouco atrasado ou quase nunca. Então... acho que esse é o meu grande mérito, os pequenos planejamentos. O do dia, se a gente falar assim, talvez em outros grandes planejamentos eu fale, mas nesse do dia é muito bom. E eu acho que isso te faz... você falou sobre o seu planejamento dar uma engessada, por exemplo, na viagem. Eu acho que até dá na vida mesmo, porque a vida é muito mais... É muito treta pra você ficar assim, vou me planejar aqui que em fevereiro eu vou fazer tal coisa e em março vai ser assim. E aí às vezes você vai lá e toma um escorregão, sei lá, demitido, pega uma doença, sei lá. Mas quando as coisas dão certo, te dá uma sensação de que fui pra frente, hein? Aí a gente precisa também discutir, pensando nisso, quando o seu planejamento não der errado, o que fazer pra superar uma... frustração, assim. Quando não dá errado ou quando dá errado? Quando dá errado, perdão. Quando dá errado, o que fazer pra superar a frustração e falar assim, bom, eu não vou planejar mais porra nenhuma, que se foda e tal. Ou, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu acho que parte do processo e da satisfação pessoal também, o caminho é fracassar também às vezes. Então, muitas das vezes as pessoas fracassam e não conseguem lidar com esse sentimento de tristeza, de não conseguir atingir meu objetivo e tudo mais. E não quero bancar o de coach aqui não, mas eu acho que é preciso você fracassar também para aprender com os erros. Você não aprende só acertando na vida, e isso é impossível. Você nunca vai fazer tudo e tudo vai dar certo. E você tem que aprender que isso faz parte da sua construção como pessoa, como profissional, até no âmbito pessoal também. Se algo na sua vida, na sua viagem não deu certo, se você terminou um relacionamento que não deu certo, cara, você tem que pegar aquilo ali e tirar o bom, e também não negar que aquilo deu errado. E sim, deu certo por aquele tempo determinado, e você aprendeu coisas ali, e você vai levar isso pra sua vida, para que num novo relacionamento, por exemplo, você trate isso de uma outra forma, para que dê melhor no outro e por aí vai. Isso é para todos os âmbitos, eu acho. Eu gosto muito de pensar duas coisas, né? A primeira é a questão de você ter ferramentas. Né? Então eu acho que assim... É importante você ter ferramenta para você suprir algumas necessidades. Então, sei lá, vou puxar do exemplo de trilha. Putz, eu tô indo para um lugar, por exemplo, e acabou o combustível, né? Eu preciso saber um outro jeito de fazer fogo sem ter o meu fogareiro, por exemplo. Tá? Por exemplo, eu vou fazer fogo com lenha. Né? Às vezes na vida você precisa
ter ferramentas. E aí a segunda coisa Nesse que eu ia caso, falar, a ferramenta seria o quê? O conhecimento. o conhecimento. O conhecimento. Cara, tinha que ser o professor, né? Não, mas é o conhecimento tô sobre enchendo o saco. e aí o conhecimento sobre aquela causa, aquilo que você vai fazer. Então, e aí a segunda coisa que está diretamente ligada, que é o improviso, né? E aí eu vou citar o nosso querido Márcio Balas, né? Porque o mestre do improviso, e ele fala muito sobre isso, né? Você vai ter que saber improvisar em vários momentos, né? E na sua vida você precisa. Numa reunião, quando alguém te faz uma pergunta que você não espera, né? Quando a sua viagem dá errada, quando o que você planejou no trabalho, sei lá, uma entrega que você está esperando, né? E aí nessa hora que você recebeu um não, opa, isso aqui que você está esperando acontecer, não vai acontecer. E agora, o que você faz? Se você tem ferramentas para driblar esse problema, né? E aí como ferramentas entendam coisas necessárias para você, às vezes não dá para resolver, mas ludibriar o problema, adiar, né? Ou para aceitar de forma mais tranquila. Então, eu trabalhei durante 4 anos e meio com planejamento, né? Fiquei 2 anos e meio fazendo planejamento de fábrica, e aí em alguns momentos não tinha o que fazer, a fábrica ia parar. Uhum. Né? A fábrica vai parar porque faltou matéria-prima. Às vezes era erro meu, às vezes era erro de outra pessoa, enfim. Mas deu merda, e aí? Não tinha mais ferramenta para fazer, não tinha mais o que eu puxar alguma coisa de algum lugar, e assim. Há momentos que precisa aceitar. Eu tinha que aceitar. E aí a ferramenta era saber chegar no meu chefe e falar: fudeu. Então você tem que ter jeitos de falar que vai dar merda. Eu tenho 2 metáforas pra corroborar com isso. Que uma delas já hoje ele tá falando do trabalho, eu vou falar do meu trabalho. Que quando eu comecei a trabalhar na TV, no Switcher, tinha uma coisa que um cara me disse uma vez que é verdade. E eu percebi logo na primeira semana. Que é o seguinte: quando você faz merda no jornal, mas merda fodida assim mesmo, de tipo, tá no TP, aquele lugar que o apresentador lê uma matéria, só que tá engatilhada a outra, entendeu? Então o cara fala assim: agora vamos ver os gols do Flamengo no Campeonato Carioca. E aí tá o Vasco, entendeu? E aí ou roda o Vasco errado, ou não entra nada, porque o apresentador fica com aquela cara de trouxa. E aí você acerta, você fala assim: não, agora é o Vasco. E aí roda o Vasco lá, tem 40 segundos dos gols do Vasco pra você falar assim, ou pro apresentador: desculpa aí, fiz merda, hein? Ou o apresentador falar que fez merda, assim, vice-versa. E aí o cara chegou em mim uma vez e falou assim: se você não esquecer essa merda que você fez aqui, ainda tem mais 1 hora de jornal. A tendência é que se você ficar remoendo essa merda, você vai fazer mais merdas. E aí o final o jornal inteiro vai ser uma merda. E aí eu achei que essa é uma metáfora bem importante pra vida, porque assim, não é que você você deve ignorar seus erros, mas acho que você tem momentos pra remoer e tem momentos pra você aprender com eles, mas há momentos que você não pode ficar remoendo eles. E aí, beleza, num jornal ao vivo ou num grande projeto de trabalho que é assim, bom, beleza, deu errado, o que vamos fazer? E aí eu acho que em 2020 eu tenho pensado nisso também, que é do tipo, ok, as coisas deram erradas, mas não dá pra ficar assim, todo mundo, a gente já conversou sobre isso aqui várias vezes. Todo mundo precisa de um tempo, às vezes, pra ter um dia ruim, pra enfim, lamber as feridas. Mas, enfim, não ficar assim, putz, fiz aquela cagada e agora já era. Sempre, em tese, sempre existe uma alternativa, né? Não, você fala disso, eu lembro muito bem na época que eu trabalhava em fábrica, porque às vezes acontecia disso. Às vezes não parava a fábrica, mas tipo, acabou a matéria-prima para produzir, sei lá, o pote grande e eu produzi o pequeno. Putz, mas os clientes estão pedindo o grande. Fala, cara, das duas uma, ou a gente para a fábrica, e a fábrica parada é um custo absurdo, ou produz outra coisa, né? E aí acabava fazendo essas trocas. E aí eu tinha que passar mais tempo, gastar mais energia, na verdade, explicando o porquê que deu merda, do que resolvendo o problema. Então várias vezes eu tinha que falar pro meu chefe, cara, eu preciso resolver isso, depois eu explico o porquê que aconteceu. Isso, isso é do caralho. Eu tinha que explicar, eu era analista, eu explicava para um coordenador, para um gerente, pro gerente da fábrica, às vezes pro coordenador da fábrica, às vezes pro coordenador de outra área. Cara, eu explicava para 10 pessoas o porquê que deu merda. Cara, você explicar 10 vezes a mesma coisa, gastar 5 minutos que seja cada um, você já gastou tempo pra caramba, podendo resolver o problema, né? Então, às vezes, foque em resolver o problema. É importante saber de onde os problemas vieram. É importante saber como evitar que esses problemas aconteçam no futuro. Aprender com eles. Mas, primeira coisa, resolve o problema, cara, né? Tem alguma coisa que tá martelando na sua cabeça? Resolve isso. E aí, assim, a partir do momento que você resolveu, aí você começa... Então,
A merda tá acontecida, cara. A merda aconteceu. Tá feito. Né? Tá feita. O leite caiu, seca essa porra desse leite. Depois ele não deixa cair de novo. Aí tem uma coisa que eu queria falar, só pra segunda metáfora, que era futebolística, mas